Vem com teu saber iluminar o meu caminho. Vem qual sol e luz trazendo o dia com carinho. Vem abrir espaço de amor pra nossa gente, que faz da paz a mais forte corrente. Que a tua luz venha acender de amor e graça aos corações, irradiando esperanças multidões. Vem fecundar hoje a nossa procura e espalhar no sonho a ternura. Vem, Senhor, com teu saber iluminar o nosso caminho. Vem, Senhor, com o teu saber iluminar a nossa vida, a nossa missão. Vem, Senhor, com o teu saber iluminar a nossa família, iluminar a nossa comunidade. Vem, Senhor, com o teu saber iluminar os nossos passos. Vem, Senhor, com o teu saber iluminar a vida de Iranilde, de Francisca da Ilma, de Cristina e Jorge, da Regiane Mesquita, da Joana Almeida de Jesus. Vem, Senhor, iluminar a vida de Ritinha Castro, do Pércio Freire, do Luiz Roberto Hollenberg, do Miguel Barros, do Pedro Miguel, do Dr. Helder, da Helena Maria Dias Ribeiro, da Regina, da Liene, da Chacha Emília e da Tassiana Lins. Vem, Senhor, com o teu saber iluminar a nossa mente, para que a gente possa, durante todo esse mês de setembro, ler, refletir a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho. Está em Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao 30. Ouve, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro e entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Todos aprovavam Jesus, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Este não é o filho de José? Mas Jesus disse: Sem dúvida vocês vão repetir para mim o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não vinha chuva do céu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, e sim a uma viúva estrangeira que vivia em Serepta, na Sidônia. Havia também poucos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos.
Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-la no precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, Jesus veio até a cidade de Nazaré, onde ele tinha sido criado. Então todo mundo já sabia quem era Jesus ali naquele lugar. E o texto vai dizer que conforme o seu costume, portanto Jesus tinha muito costume de ir ali e de entrar na capela da comunidade, na sinagoga. A capela, ele não entrou no templo. É bom a gente fazer aqui essa distinção, né? A sinagoga era como se fosse uma capela, né? Tinha o templo, o grande templo, e tinha as sinagogas, né? Então Jesus, conforme o seu costume, ele entrou ali na capela, na sinagoga, e deram ali a primeira leitura, né? Para que ele fizesse ali a leitura. E é interessante que Jesus vai se apropriar daquela passagem bíblica, né? Que é tirada do livro de Isaías, o texto já explica isso, o Evangelho, aonde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me consagrou, né? Porque Ele me consagrou. E aqui começa, né, o projeto de vida de Jesus. Jesus se apropria dessa passagem bíblica para fazer dessa passagem o seu projeto de vida, né? Fazer o seu projeto de vida. E ele assume esse projeto e ele vai socializando com os seus discípulos, com as suas discípulas de ontem, mas também de hoje. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós somos convidados, como cristãos batizados, como cristãs batizadas, nós somos convidadas a nos apropriar desse projeto de vida de Jesus. E aqui é bom a gente trazer presente e lembrar, o Evangelho traz isso claramente, né? Jesus se apropria dessa passagem bíblica, que vai dizer o seguinte: primeiro, anunciar a boa nova. Anunciar a boa nova não para qualquer grupo, mas anunciar a boa nova para os pobres. Né? Os pobres são aqueles e aquelas que aqueles que abrem o coração para acolher a palavra, né? Então, anunciar a boa nova, mas não é qualquer boa nova, né? Não é qualquer boa nova. Qual é a boa nova mesmo que nós precisamos anunciar? Aí o texto, o Evangelho vai dizer: libertar os cativos, né? Recuperar a vista, né? Dos cegos. E aí aqui a questão desse recuperar a vista, né? Para a pessoa enxergar, não é só a questão de recuperar fisicamente a vista, né? Mas também espiritual, porque às vezes nós nos tornamos cegos, o nosso coração também está cego, né? Aí o texto vai continuar dizendo: libertar os cativos, né? Proclamar o ano da graça do Senhor. E aí diz que o Evangelho diz que quando Jesus terminou, ele fechou o livro. Ele fecha o livro, né? Porque agora ele já se apropriou dessa passagem bíblica, ele entrega o livro ao ajudante, né? Ele fecha o livro e agora é hora de botar em prática aquilo que ele rezou, né? Agora é hora de ir para a luta, de ir para a missão, né? É hora de colocar em prática tudo aquilo que ele rezou naquele momento. Por isso vai dizer: hoje se cumpriu, né, essa passagem das Escrituras. E o Evangelho vai dizer que todos tinham os olhos fixos em Jesus. Todos tinham os olhos fixos em Jesus. Se todos olhavam para Jesus, é porque Jesus estava falando com autoridade. Quando você pode olhar, quando você estiver falando, fazendo uma reflexão, alguma coisa, se todo mundo está olhando para você, é porque está interessado. É porque você está falando realmente com autoridade. E aqui o Evangelho, todos tinham os olhos fixos em Jesus. Todos tinham os olhos fixos nele, né? Não vai ser fácil. A gente já sabe disso, né? Não vai ser fácil a missão.
Porque muitos irão rejeitar Jesus, muitos irão rejeitar por causa da sua origem simples. Por que muitos rejeitaram Jesus? Ele não é o filho de José? Ele não é o filho de Maria, não é filho do carpinteiro? Então muitos rejeitaram Jesus por causa da origem simples de Jesus. E muitos vão nos rejeitar. O Evangelho diz assim, ó, um profeta não é bem aceito na sua própria terra. E aqui Jesus vai puxar de novo as escrituras, quando ele vai falar de Elias, que foi mandado para salvar, né, lá uma viúva estrangeira, que não fazia parte do povo eleito de Israel, povo de Deus, e depois ele vai falar de Eliseu, que foi mandado lá para curar o Naamã, um estrangeiro, para dizer que os de fora aceitam mais a mensagem do que os de dentro, acolhe mais o missionário, acolhe mais o profeta do que aqueles que já se encontram ali naquele espaço religioso, né? E aí Jesus vai trazer de novo as escrituras, né? Jesus vai trazer de novo as escrituras, que às vezes aqueles que estão distantes acolhem melhor, se abre para acolher a mensagem, né, do Evangelho, da Boa Nova, do que aqueles que já são considerados santos, perfeitos, entre aspas, né? Que já se considera eleito, né? Que já se considera participante, né, da salvação, que acha que a salvação é só para eles, né? Ou só para elas e assim por diante. Às vezes nós temos esse mesmo comportamento na comunidade. Já nos achamos, a gente acha que tem direito a tudo, porque a gente faz parte da comunidade. E aí não acolhe as pessoas que estão distantes, estão chegando, né? Geralmente pelo contrário, a gente tem algumas atitudes que expulsa, que afasta as pessoas. Por isso, meu irmão e minha irmã, que esse Evangelho de Deus seja para a gente refletir bastante sobre a nossa atitude na comunidade. E outra coisa, para a gente se perguntar, eu estou assumindo o projeto de Jesus Cristo? Está bem claro aqui, a gente até pode retomar depois. Está muito claro. Não tem, às vezes a Bíblia é difícil de entender, mas essa passagem não tem como não entender. Libertar os cativos, recuperar a vista, visitar os presos, cuidar daqueles que estão vivendo uma situação de perigo, né? Perigo de vida, né? Cuidar dos pobres, das crianças, dos idosos, está tudo aqui, ó. É muito fácil, né? É muito fácil compreender. É claro que não é fácil colocar em prática, mas é preciso, porque é o projeto de Jesus Cristo. Nós queremos ganhar o reino eterno, né? O reino de Deus. É preciso colocarmos em prática o programa de vida de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.